Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Hoje é 4 de dezembro de 2025, né? Agora é 7h44 da manhã. Hoje é quinta-feira. Então, estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos esperar o início da live, as pessoas chegarem. Não sei mexer nesse negócio. Então entrou Nelinho Cândido. Bom dia. Estamos ao vivo. A Pudim participa. Bom dia também. Tá, eu e minha branquinha aqui, gente. Minha branquinha já tá comigo aqui, né, Branca? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então nós vamos dar continuidade no primeiro selo da igreja. Eu estou na página 40. Só vou esperar as pessoas chegar para a gente dar início. Edna Maria entrou. Bom dia, Edna. Deus abençoe. E eu estou com a minha branquinha aqui, tá? Vou mostrar para vocês a minha branquinha aqui, ó. Como é que a minha branquinha está comigo, ó. Olha a branca aqui para vocês verem, ó. Essa branca é assim. Começa a live e ela quer participar, ó. A branca aí, ó. Vocês verem a branca. Branquinha assim. Né, branca? Então a branquinha já está comigo aqui, já no seu posto de dever. Bom dia. Aí agora tá chegando gente, ó. Zilmara Ferreira, Nilton Oliveira, Pamela, Cida Betucci, Eva Aparecida, Uzi 35, 84, 67, 36, 34, Douglas Moreira, Cida, Jessé Maurício. Então, bom dia para todos vocês e eu vou iniciar a live então agora. Agora já tem mais gente, né? Eu começo sempre cantando Somente Crer, né? Ô, Branca, eu tenho que arredar um pouquinho para lá, Branca. Eu tô muito para trás, espera aí. Aqui. Vamos ficar aqui, ô Branquinho. Vamos ficar aqui. Ela vai sair. Ela gosta que eu fique. Ela saiu. Então vamos lá. Ai, que isso, peraí, Toninho, vai. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, venho entregar a Tua palavra a Ti, Senhor. Traga revelação do primeiro selo. Nos abençoe. Nos dê um entendimento, Senhor, que cada pessoa essa manhã saia daqui conhecendo um pouquinho mais de Ti. Peço essa manhã, Senhor, revela para nós a Tua palavra. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. E sem esquecer, que eu já estava quase esquecendo, hoje é quinta-feira e amanhã
Sexta-feira é dia de oração. Eu estou encurtando muito as minhas orações aqui para dar tempo mais de eu trazer a palavra para vocês. Porque oração é bom. Nosso profeta nos ensinou, quanto mais oração você tem, mais poder você tem. Menos oração, menos poder. Isso é verdade. Mas também não adianta nada você só orar e não ter a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mata, mas ela também sara. A palavra de Deus é tudo para o ser humano. A palavra de Deus é ela que te alimenta. Então a gente precisa mais da palavra de Deus. Tanto é que tinha vezes que eu colocava muito hino para vocês aí. Então eu estou mais dedicado a trazer a palavra. Porque querendo ou não, a palavra de Deus vai trazer mais conhecimento para as pessoas. E Deus fala, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Né? Então necessitamos muito da palavra de Deus. Então eu estou na página 40, o primeiro selo. Se você tem algo diferente, bem, tudo bem, mas para mim isso não está certo. Veja, eu creio desta maneira. Veja, agora, você sabe o que vem? E observe, Cristo não é visto mais. Veja, desde aquele tempo lá, mas ele está sobre um cavalo branco. Então, se esse sujeito está cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Vem? Entenderam isso? A congregação diz amém. Observe, o cavalo no cavalo branco não tem nenhum nome. Ele pode ter usado 2 ou 3 títulos, vem? Mas ele não tem nenhum nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é ele? A palavra de Deus. É isto. O que é? No princípio era o verbo. Então Cristo no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o que? O verbo se fez carne. Vem? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado de a palavra de Deus. É isso que ele é. Ele é chamado assim. Agora, ele tem um nome que homem algum conhecer. Que homem algum conhece, mas ele é chamado de a palavra de Deus. Esse sujeito não é chamado de nada, veja, mas ele está no cavalo branco. O cavaleiro não tem nenhuma flecha em seu arco. Você observou? Ele tinha um arco, mas nada é dito quanto a ele ter flechas. Então ele deve ser um enganador. Isso é correto. Talvez ele tenha muito trovão e nenhum relâmpago, mas você encontra que Cristo tinha os dois, relâmpago e trovão, pois da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e ele fere as nações. E este sujeito não pode ferir nada, mas ele está fazendo o papel de um hipócrita. Está cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Então esse é o falso Cristo, que vai enganar as nações todas, se passando por Cristo, andando no cavalo branco, que o cavalo branco significa a purificação, significa que você vai achar que ele é um homem de Deus e na realidade ele é um falso, um hipócrita. Cristo tem uma espada afiada e observe, ela sai da sua boca, a palavra viva. Então a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus como uma espada de 2 gumes.
esta é a palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés: vá, se ponha de pé, estenda aquela vara e chame por moscas. E ali apareceu as moscas. Apareceu pelo poder da palavra falada. Tá vendo que Deus também é a palavra de Deus? Deus falou: Moisés, fala a palavra de Deus que as moscas vão aparecer. Então, pelo poder da palavra falada, que Deus dá o poder para o homem de Deus falar, e aconteceu e surgiu mosca. Claro, veja, o que fosse que ele dissesse, ele o faria. Aquilo aconteceria. Sua palavra viva, Deus e sua palavra são a mesmíssima pessoa. Deus é a palavra de Deus. Então, quem é o cavaleiro misterioso da primeira era? Quem é ele? Vamos pensar nele. Quem é esse cavaleiro misterioso que começa na primeira era da igreja e cavalga diferentemente para a eternidade, até o fim? O segundo selo sai e segue até o fim. O terceiro selo sai e segue adiante, até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Cada um deles terminam bem aqui no fim. E no fim do tempo, aqueles livros que estiveram enrolados por todo esse tempo, com todos esses mistérios neles, são rompidos. Então, dali saem os mistérios. Vê o que são? Mas, na verdade, eles começam na primeira era da igreja, porque na primeira era da igreja receberam a mensagem como está, ao irmão Branham. Bate no púlpito 3 vezes. O cavaleiro do cavalo branco sai. Vem. Quem é ele? Ele é poderoso no seu poder conquistador. É um grande sujeito em seu poder de conquistar. Vocês querem que eu lhes diga quem é ele? Ele é o anticristo. Então descobrimos que ele é o anticristo. Isto é exatamente o que ele é. Agora, por que? Veja você, ser um anticristo. Jesus disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito, a noiva, se isso fosse possível. Anticristo é o espírito do anticristo. Então, querendo ou não, tudo isso vai acontecer, vai vir um se passando por Cristo, que vai ser o anticristo, e ele vai ser tão parecido que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas como não tem como possibilidade isso acontecer, ele não vai enganar. Mas quem não for eleito de Deus, ele vai ser enganado, porque ele vai ser tão parecido e as pessoas vão achar que ele é Cristo, sendo que ele é a besta. Recorde, nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja, lá atrás, nós descobrimos que o Espírito Santo estava contra determinadas coisas que havia começado naquela era da igreja. E aquilo foi chamado as obras dos Nicolaítas. Você se lembra disso? A congregação diz amém. Amém. Nico significa conquistar. Laico significa a igreja. O laico, Nicolaitas, conquistar o leigo. Então quer dizer que o anticristo vai vir para conquistar os leigos. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não buscam a palavra, as pessoas que não têm revelação espiritual.
tirar o Espírito Santo da igreja e dar tudo isso a um único homem santo. Deixar que ele fosse o chefe de tudo isso. Vocês passaram por isso. Veja, nicolaísmo. Observe, o nicolaísmo foi um dito, uma igreja. Ele uma doutrina na era da igreja seguinte. E na terceira era da igreja, isso se tornou possível. E eles fizeram o concílio de Nicéia. E isso, então, formou uma doutrina e uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização disto. Agora, é isso correto? Amém. Diga-me, de onde veio a primeira era? Organizada. Igreja Católica. Romana. Diga-me se. Apocalipse não diz. No livro de Apocalipse 17 que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas. Esta é a mesma coisa que se organizou com ela, prostitutas, tomando a abominação, as imundícies de suas fornicações, por doutrinas, ensinando por doutrinas os mandamentos de homens. Observe. Veja, ele começa a conquistar. Observe, ele não tinha nenhuma coroa. O cavaleiro do cavalo branco, do qual estou falando aqui, vem um arco e uma coroa lhe foram dados depois. Vem, ele não tinha nenhuma coroa para começar, mas uma coroa lhe foi dada. Observe, mais tarde lhe foi dada uma coroa, sim. 3 delas, 3 em uma. Isso foi 300 anos depois, no concílio de Nicéia. Quando começou, era um espírito nicolaita. Para começar, uma organização no meio do povo. Então, aquilo seguiu adiante e se tornou um dito. Então se tornou uma doutrina. Vocês se recordam de Cristo falando à igreja? Disse, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tentando conquistar, tirar o Espírito Santo, apenas um homem santo, o qual poderia perdoar todos os pecados e todos. Então Jesus, que poderia perdoar o pecado e tudo mais, eles tiraram o homem santo, que é o Senhor Jesus. O sistema religioso. Há pouco lemos isto, ali, Paulo falando disso, que essas coisas aconteceriam agora. Eu estou falando agora, mas eu não sei se é agora. Aconteceria nos últimos dias. E ele não poderia ser revelado até os últimos dias. Então, aquele que resiste, tirará o Espírito de Deus dali. Então ele se revelará. Hoje ele está sob disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda. Daquele cavalo branco, em poucos minutos, ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitos cabeças e chifres. Vem o cavalo branco, ele é um enganador. Agora, esta é a razão pela qual as pessoas não saibam disto em todo esse tempo. Elas o imaginam, mas aqui está ele, agora será revelado pela Escritura. Observem. Quando o nicolaísmo, veja, o anticristo é finalmente encarnado em um homem, então ele é coroado.
Eu vou compartilhar minha live lá no Facebook. Foi compartilhada a live, né? Então ele é cortado. Quando ele começou como um espírito nicolaita na igreja, ele era um espírito. Você pode coroar um espírito, mas 300 anos depois ele se tornou um papa. Então, eles o coroaram. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, mas ele obteve uma coroa depois. Vejam, quando aquele espírito se encamou, ele se tornou um homem. A doutrina nicolaita se tornou um homem. Então eles puderam coroá-lo e eles não tinham feito isto, porque ele era apenas uma doutrina. Glória, observe. Enquanto esse Espírito Santo que nós temos se encarnar, aquele que está em nosso meio, agora na forma do Espírito Santo, se encarnar para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isto é correto. Vem? Agora, recorde, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, o anticristo veio do trono. Judas, ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra também. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, o anticristo voltou também. Vocês sabem, João disse aqui, filhinhos, gostaria que não fosses ignorantes acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O anticristo, então, estava ali, começando a formar ali o espírito nicolaita para fazer uma organização. Não é de se admirar que eu odiava aquela coisa. Vem, aí está você. Não era eu, era algo que dentro. Aí está a coisa, já saiu a luz. Vê você isto? A congregação diz amém. Eu já rodeei isso por todos os lados e não o pude ver até esse momento. E eu sei disso agora. Aí está aquele espírito nicolaita que Deus odiava. E agora, aquele espírito se encarnou e eles o coroaram. E aqui está, ele bem aqui, exatamente o que a Bíblia diz que eles fariam com ele, perfeitamente. Oh, que coisa, encarnado. Ele se tornou um homem, então eles o coroaram. Leia, observe. Ou melhor, leia, como Daniel disse que ele tomaria o reino da igreja. Veja, da igreja. Você gostaria de ler isso? A congregação diz amém. Nós temos. No tempo para fazer isso, não temos, correto? Ouça, vamos voltar a Daniel só por um momento. Vamos voltar ao livro de Daniel e nós leremos um momento e não gastaremos talvez outro 15, 20 minutos ou 30 ou algo correto. Amém? Vamos tomar Daniel, capítulo 11, e vamos pegar o versículo 21. Aqui está Daniel. Daniel está falando agora como esse sujeito vai assumir o comando. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, romano, falando, a qual não tinha dado a dignidade real. Agora, observe,
Mas ele era caladamente, virá caladamente, e tomará o reino com engano. Isto é exatamente o que ele fez. O que Daniel disse que este anticristo faria, ele se ajuntará ao lugar do povo. Sim, ele ajuntará servirá seu cardápio para as igrejas desse dia, pois nesta era da igreja, eles não querem a palavra de Cristo. Então, vocês podem reparar que nós estamos no tempo que as pessoas não querem a palavra de Deus. Mas eles querem a igreja. Então, muitas pessoas, na verdade, elas não querem a palavra de Deus. Elas não leem, elas não buscam, elas não têm conhecimento, elas não têm nada. Mas elas estão ligadas a uma igreja. Então, para elas falar que elas têm Deus, elas se ligam a uma igreja. Mas, na realidade, elas não têm a palavra de Deus. Porque qualquer coisinha elas podem ser enganadas. Porque, como elas não conhecem as coisas de Deus, qualquer coisa elas é enganada. Mas elas estão ligadas à igreja. Elas falam, eu pertenço a tal igreja. Então, elas vão ser enganadas. Então, elas não têm a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eles não perguntam se você é um cristão. A que igreja você pertence? A que igreja? Eles não querem Cristo. Por que eles não querem Cristo? Porque Cristo é a palavra de Deus. Eles não escutam a palavra de Deus, eles não leem. Mas se você falar com eles assim, você é de tal igreja, falar, eu sou de tal igreja. O cidadão fica lá 1 mês, 3 meses, vai lá só em comemoração, aí ele fala que ele pertence àquela igreja. Mas a palavra de Deus ninguém tem, não. Você vai falar com eles a respeito da palavra e como endireitá-los. Eles não querem aquilo. Então, muitas vezes, você vai falar com ele, ô cidadão, mas a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, assim, assado. O correto na Bíblia é assim, assim, assado. Mas quando fere eles não querem a palavra de Deus. Ninguém está querendo a correção. Ele quer a igreja dele que deixe ele fazer qualquer coisa. A igreja católica, por exemplo, a igreja católica, ela tem um ritual de deixar os cristãos fazer qualquer coisa que eles querem fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho super errado. No carnaval, o povo que se diz ser católico pula o carnaval igual doido. Pula carnaval, faz o sei lá o caçamba que faz, bebe, fuma e fala que é da igreja católica. Então quer dizer que a igreja católica acolhe isso tudo. E eles falam que são da igreja católica. Aí quando vem a quaresma, eles falam que não pode comer carne. Aí eu falo, que absurdo que é. Então quer dizer que pode beber, pode fumar, contaminar seu corpo. Agora na quaresma não pode comer carne, não. Tá vendo como que isso aí é uma blasfêmia? Eles desejam algo, apenas viveram da maneira que eles querem. Então, eles podem fazer tudo, a igreja deles aceita eles fazer tudo, mas quando é quaresma, eles não podem comer carne, não, tá? E continuaram perdendo a igreja, obtendo seus testemunhos. Vem então. Eles preparam o cardápio exatamente. E vocês recordam, eles foi finalmente chamado de ela na Bíblia. E ela era uma prostituta. Ela tinha filhas, simplesmente prepara o programa do dia. E o que as pessoas querem, aí está. Deus prometeu isto. A palavra é recusada. Então, eles voltam para os seus desejos. Então, a pessoa fala, eu sou um cristão, eu sou de tal igreja, tal. Mas, na realidade, eles estão querendo um lugar que deixa eles fazer os desejos carnais deles. Na realidade, eles não querem a palavra de Deus, não. Vamos ler Tessalonicenses. Novamente, vamos.
Eu quero que você observe aqui, só um minuto. Sim, bem, nós olhamos há pouco, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 11. Ali diz que eles fariam, por virarem as costas, rejeitaram a verdade, que suas mentes seriam reprovadas e creram na mentira e seriam condenados por ela. Agora, isto é o que o Espírito Santo diz. Agora, não é isso o desejo da igreja? Hoje, a congregação diz amém. Você tenta dizer às pessoas que elas devem fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Elas te falam saber rapidamente que são metodistas. Então você fala com a pessoa assim, ô fulano de tal, deixa eu te falar, na Bíblia está falando assim, assim, assado. Você sabia que não poderia fazer isso? Ela vira para você e fala assim, não, mas eu sou da igreja metodista. Ah, eu sou da presbiteriana. Lá na minha igreja pode fazer. Mas só que a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o mandamento, está falando que não pode. Ah, mas a minha igreja deixa. A minha igreja deixou, tá bom. Então ele não está com a palavra de Deus. Ele não está querendo a palavra de Deus. Ele está querendo uma religião que possa deixar ele fazer o que quiser. Então ele não quer a palavra de Deus. Veja o que for. Eles, seja o que for, eles têm que se pedalar em seu barco. Vem, certamente. Eles desejam isso. Eles desejam ficar no pecado, na vidinha deles, do jeito que eles querem fazer. Eles não querem a palavra de Deus. Eles querem uma religião que possa banar eles. Falar assim, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. A nossa igreja aceita você. Aí ele vai fazer parte daquele sistema religioso. E Deus diz, você quer isto? Eu desejaria que tenha isto. E eu realmente farei com que eles creiam que essa é a verdade. Então, o que mais vai matar as pessoas vai ser a religião. Porque a religião dele vai deixar ele fazer tudo que ele tem. E ele vai achar que a religião dele é a verdade. Você entendeu por que a maioria vai ser condenada nesse mundo? Vai ser porque é o seguinte, ele está ligado a um sistema religioso. Ele não está ligado à palavra de Deus. Ele quer um sistema que deixa ele fazer qualquer coisa que ele quer fazer. E aí ele vai achar que a igreja dele é verdadeira. Agora, veja aqui o que a Bíblia também diz. Como Jambes e Jambes resistiram a Moisés, do mesmo modo farão esse sujeito nesses últimos dias. Como uma mente reproba em relação à verdade, transformarão a graça de nosso Deus em dissolução, negando ao Senhor Jesus. E não é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia? As pessoas estão negando o Senhor Jesus Cristo na cara de pau. Tanto é, gente, que hoje, para você ganhar seguidor, para você fazer um negócio, é só você fazer coisas assim, aleatórias do mundo, você tem muito seguidor. Quando você vem trazer uma palavra verdadeira, eu vou ser sincero com vocês, eu no Instagram eu tinha 3.000 seguidores. Depois que eu comecei a trazer a palavra de Deus, eu caí para 2.000 e poucos seguidores no Instagram. No Instagram eu tenho poucas pessoas que me seguem para ver a palavra de Deus. No TikTok eu tenho até bem, graças a Deus. Mas as pessoas não querem nada com Deus, não. Vou ser sincero com você. Eu faço isso aqui porque é o seguinte, é um sistema que eu tenho para tentar trazer a pessoa mais próxima de Deus, principalmente as pessoas do mundo. Eu faço essas lives realmente tentando ver se eu consigo achar um filho de Deus aí do outro lado aí que possa absorver a palavra de Deus. Porque as pessoas estão no TikTok, estão no Kawaii, estão nessas redes sociais, elas não querem nada com Deus. Então é uma forma de eu aproximar mais dela e levar um pouquinho de luz para ela, uma palavra de Deus para ela. Mas eu sei que a pessoa não quer. E eu estou fazendo meu papel aqui.
e vou continuar batalhando aqui. Agora veja você, onde isso está? Não apenas a Igreja Católica, mas na protestante, a coisa toda, o mundo todo está organizado. É isso que o cavalo do cavalo branco sobre a aparência de um branco, de uma igreja justa. Então ele parece ser justo, veja, mas um anticristo é o falso. Tem que ser parecer assim, sobre um cavalo branco, exatamente como Cristo está vindo sobre um cavalo. Vem, todo anticristo é tão parecido que enganaria o próprio eleito. E aqui está ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja. Agora ele segue cavalgando através de cada era. Agora observe-o. Você diz, lá atrás no tempo dos apóstolos, ele foi chamado Nicolaita ali. Então, na era da igreja seguinte, ele se tornou uma doutrina na igreja. Primeiro ele era só um dito. Então ele se tornou uma doutrina. Pessoas importantes, celebridades, pessoas bem vestidas, altamente educadas, polidas, não queriam todo aquele reboliço na igreja. Não, elas não queremos todas essas coisas do Espírito Santo. É o que eu quero dizer para você. O Espírito Santo, ele vem te trazer tudo que você necessita para você ser salvo nessa vida. Só que as pessoas, celebridades, pessoas importantes, elas não querem. E as pessoas total mesmo também não querem. Ela quer alguma coisinha do Espírito Santo que agrada a ela. Aí ela quer. Mas o Espírito Santo que te corrige, que te alerta que isso está errado, elas não querem, não. Então elas querem só um pouquinho. E esse é o problema do povo hoje em dia. Eles não querem receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te tira você das coisas que é abominável às coisas de Deus. E as pessoas não querem. As pessoas não querem ser corrigidas. Elas não querem mudar o seu jeito de viver. Deve ser uma igreja. E todos passaremos pelo concílio de Nicéias. E assim por diante, em Roma. Então, quando eles chegaram ali, eles tomavam a igreja e tomaram o paganismo romano, católico, ou melhor, paganismo, a Roma pagã, algumas superstições e tomaram a Astarte, a rainha do céu, e transformaram em Maria e fizeram todas as pessoas mortas, intercessores e assim por diante. E tornaram-se aquela história redonda de pão, hóstia, e qual ainda continua rodeando e chamando de corpo de Cristo, porque ela representa a mãe do céu. Quando um católico passa, ele faz o sinal da cruz, porque aquela luz que fica acessa ali dentro está suposta a ser o cóster, a qual está voltada para Deus, através do poder do Padre. O mundo, isso não é nada a não ser paganismo. Bem, isto é correto. Eu simplesmente não entendo isso. Bem, sim, eu entendo sim. Eu entendo sim, Senhor. Eu, pela graça de Deus, entendo claro. Agora observe. Oh, que coisa! Como pode fazer aquilo? Vem, seus desejos são realizados. Não, isso é verdade. Se você não tem que fazer aquilo, não, Senhor. Se você deseja fazer, você não é forçado a fazer aquilo. Se você não deseja responder com o modo de vida de Deus e coisas e a adoração, você não tem que fazer isso.
Deus não obriga ninguém a fazer isso. Amém. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Se seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, você ficará muito feliz em fazê-lo. Você quase não consegue esperar até o momento de fazer aquilo. Veja aqui, quando você diz, eu te farei compreender, eu sou tão religioso, bem, isso pode ser verdade. Eu vou ler só mais uma página, gente, porque eu estou fazendo a live de 40 minutos, 50 minutos. Eu não passo disso. Eu comecei 8h44. Então, essa aqui já vai dar para mim terminar a live aqui, tá? Então, eu vou ler só mais um versículo. E se Deus quiser, amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, a gente dá continuidade. Eu estou fazendo o primeiro selo, né? Eu já fiz Deus em Simplicidade, fiz a brecha e agora estou fazendo a leitura do primeiro selo. Então eu vou ler só essa página e encerro, tá? Veja aqui, quem pode dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem poderia dizer que Israel não era religioso? No deserto, quando eles estavam mesmo. Ora, Deus me abençoou tantas vezes? Sim, eles o abençoou também. Eles nem mesmo tinham que trabalhar para sobreviverem. Eles o alimentou lá dos céus. E Jesus disse, todos eles pereceram e estão perdidos. Nossos pais, eles disseram, comeram o pão no deserto por 40 anos. Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vem, ele disse, mas eu sou o pão da vida. Quem veio a Deus do céu, se o homem comer desse pão, ele nunca morrerá. Vem, ele é a árvore da vida. Observe como. E quando Jesus veio, aqueles sacerdotes, eles subiram ali, muitos religiosos, rapazes. Ninguém podia dizer que eles não eram bons homens. Que coisa! Eles andavam na linha daquela lei. Tudo o que aquela igreja dizia, eles o faziam. Se eles não o fizessem, eles seriam apedrejados. Então eles se foram. Você sabe de que Jesus os chamou? João os chamou. Vós, raça de víboras. Não pense vocês que porque pertence àquela organização, que vocês têm alguma coisa a ver com Deus. Então as pessoas pensam porque ela pertence a uma organização que elas têm alguma coisa de Deus e não tem nada de Deus. Só tem uma organização, uma religião. E Jesus disse, tende por pai o diabo. Por que eles têm como pai o diabo? Porque eles não têm a palavra de Deus. A religião é um engano. Ela está aí para enganar você. É mais fácil eu evangelizar um bêbado, uma pessoa que não tem religião, do que eu evangelizar uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela dependendo, ela até mata por causa da sua religião. Ela é tão cega, que ela não deixa a palavra de Deus entrar no coração dela. Você mostra para ela, ó, a Bíblia está falando assim, mas a religião dela não deixa não. Ela fica com a religião dela, mas ela não fica com a palavra de Deus. Ele disse, cada vez que Deus enviou um profeta, e que aconteceu? Vocês o apedrejaram, o lançaram na sepultura. Quem lançaram, quem fizeram? Os religiosos, que não aceitaram a palavra de Deus. E agora vocês vão ali para polir o sepulcro deles. Então eles fizeram esses absurdos todos. Depois descobriram que o homem era santo e depois eles vão lá falar que era homem de Deus, depois que já fizeram um tanto de atrocidade. Não é aquela mesma coisa que a Igreja Católica tem feito?
Veja, Joana d'Arc e São Patrício e todo o restante deles. Eles foram aqueles que os colocaram lá dentro. Então desejaram o corpo de Joana d'Arc e jogaram no rio, uma das suas centenas de anos depois, e queimaram com uma bruxa. Tendes por pai o diabo, e suas obras fazeis. Isso é exato. Vá ao redor de todo mundo. Vem, isso é correto, isso é que Jesus disse. E vocês pensam que isso está certo? Parece muito bom. Aquele cavalo branco, mas veja o que você tem. Esse é exatamente o que está cavalgando. Agora, não obstante, ele disse que eles o quiseram. Então ele lhes daria uma forte desilusão. Recorde, esta prostituta, em Apocalipse 17, ela foi um mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas. E João a admirou, exatamente como este homem. Veja, espere até chegar aqui e veja, observando, esse cavalo aqui vem, mas você observou que ele estava, o que aconteceu foi isso. Então eu vou encerrar, gente. Não, acho que dá para ler mais uma página. Dá para ler mais uma. Eu vou ler mais uma página, dá para ler. Ele admirou com grande admiração, mas o ministério foi que ela havia bebido o sangue dos mártires de Cristo. Uma linda igreja, estabelecida ali e adornada por púrpura e ouro. Ela tinha uma taça, uma mão das imundícies de suas fornicações. O que significa fornicação? É a vida iníqua. Esta é a sua doutrina, que ela estava dando, tomando a palavra de Deus e tomando-a sem efeito através de algumas Ave Marias e todos esses outros tipos de tolices, e repetindo isso, e os reis da terra cometeram fornicações com ela. Bem, você diz, esta é a Igreja Católica, mas ela era a mãe das prostitutas. A mesma coisa que ela era. Aí está você. O que aconteceu? Quando o reformador morreu e sua mensagem terminou, vocês organizaram e colocaram um grupo de ricos ali dentro. Começaram a coisa diretamente de volta para viverem da maneira que queriam. Vocês não queriam permanecer com a palavra de Deus. Em vez de seguir à frente com a palavra de Deus, fizeram bem ali. Isto, não faz isto. Isto, lá em cima. Observe, esta é a coisa. Desejamos atingir apenas mais 2 lugares antes de continuarmos. Ele é o princípio. Ele é o príncipe que destruiria o povo de Daniel. Vocês creem nisso? Eu vou fazer isso se vocês simplesmente me ajudarem e forem tolerantemente amigos por alguns minutos. Eu farei isso e mais rápido que eu puder. Mas eu quero deixar isso positivamente afirmado. Porque eu, o Espírito Santo, que deu isso simplesmente tão certo, o quanto estou aqui de pé. Vem. Agora veja, vamos voltar a Daniel novamente. Em apenas um minuto, eu desejo ler agora antes. Se vocês não quiserem voltar, tudo bem. Eu quero que vocês leiam Daniel 9. Daniel 9. Quero ler o versículo 26 e 27 de Daniel 9. Observe, se ele não é
aquele destruidor, o povo Daniel, o que ele vai fazer? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Vem, são 62 semanas. Ele sairia cortado das 60 semanas. E não seria mais o povo do príncipe. Esta é a hierarquia aqui, que há de vir, destruirá a cidade santuária, e o seu fim será como uma inundação. Aqui e até o fim haverá guerra. Então, determinadas assolações. Eu desejo perguntá-lo algo a vocês. Depois de Cristo ser tirado da terra em 3 anos e meio, desceu o ministério, que destruiu o templo. Quem o destruiu? Roma, claro. Constantino, ou não, me desculpe, Tito, o general Roma. Ele destruiu o príncipe. Agora o observe. Observe esse sujeito, vir e seguir em frente. Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou frente à mulher para devolver seu filho, tão logo que ele nascesse. É isso correto? A congregação diz amém. Quem foi esse que tentou devolver a criança quando ele nasceu? A congregação responde: Roma. Roma vem, aí está o dragão vermelho. Aqui está o seu príncipe. Aqui está a sua besta. Vem, ali está eles. Cada um deles exatamente o mesmo. Vejam, devorar a criança. Deus o tomou ao céu para se assentar em seu trono. Aí, onde Cristo está agora, até o tempo determinado. Vem, agora observe o que ele fará. Agora eu creio que eu estava falando com alguém aqui. Talvez foi o irmão Robson hoje, ou alguém com quem ele estava falando a respeito disso. Não acerca disso aqui, mas a respeito da mesma coisa. Eu creio que preguei sobre isso aqui há não muito atrás. O que acontecerá com esses Estados Unidos em relação à sua situação monetária? Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. Isto é, quanto estamos atrasados. Você liga no Quair, ali em cima, ou na linha da vida, e ouve isso. Veja, em Washington, ora, temos completamente quebrados tudo isso. Qual o problema? O ouro está todo estocado e os judeus têm a pólice. Isso será Roma. Agora observe, nós sabemos quem são os proprietários das grandes lojas de determinados departamentos, mas Roma possui a maioria da parte da riqueza do mundo. Os judeus têm o restante. Agora observe isso. Agora apenas ouça isso, como o Espírito Santo o trouxe para mim. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Agora observe. Na meta da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será determinado sobre o assolador. Observe o que a coisa assusta. É ele. Aqui está ele. Agora nós lemos o nosso quadro, a sabermos que ele é Roma.
Nós sabemos que ele é o cavaleiro do cavalo branco. Sabemos que ele seguiu em frente como uma doutrina. E então se sucedeu a Roma pagã, converteu-se em Roma pagã e foi coroada. Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Na próxima live eu vou ler na página 48. Então, um bom dia para todo mundo. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu encerro primeiro no Instagram, tá? Para mim poder publicar. Então, Deus abençoe aí. Fica com Deus, Carlos Silva. Deus os abençoe. E eu vou encerrar também aqui